TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa noite a todos, que Jesus esteja connosco. Hoje o tema, vamos falar sobre a esperança. Qual é que é o papel da esperança na nossa vida? E nós vamos à base, como sempre, que é o Evangelho. E Jesus falou-nos da esperança no Sermão da Montanha, com o seu suave canto das bem-aventuranças. Obrigada. E não só falou, como ele exemplificou naquilo que disse e naquilo que fez. Por isso é que todos os ensinamentos dele permanecem hoje, passados 2000 anos, exatamente porque não foi só de boca, foi de ação. E as pessoas aprenderam e continuam a aprender através do exemplo. Então, no Evangelho de Mateus, ele inicia o capítulo 5 com o Sermão da Montanha. Ele diz-nos assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. E continua: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas se nós analisarmos as bem-aventuranças, elas não fazem sentido se nós não assumirmos que existe um futuro, que existe algo para além desta vida. Porque senão não faz sentido. Se nós analisarmos só com base nesta existência, há muita coisa que fica sem resposta. Então, elas fazem sentido, sim, a partir do momento em que nós consideramos um depois desta vida, vida após a vida. E o Espiritismo, a doutrina espírita, vem-nos ensinar que o sofrimento tem uma razão de ser. E essa razão nada mais é do que depurar-nos para que nós possamos vir a ser felizes ou totalmente felizes nas existências futuras. Portanto, estas são palavras que nos trazem o consolo pela fé e essencialmente pela esperança sempre de um dia melhor. Mas o que é a esperança? Por vezes, se nós olharmos para o nosso dia-a-dia, a vida oferece-nos momentos menos bons. Sofrimento, lágrimas, infelicidade acabam por nos visitar e nós sentimos-nos desesperançados. E é nesses momentos que nós temos tendência de olhar para cima, de pensar em Deus. Infelizmente, nós ainda estamos numa faixa evolutiva em que a grande maioria das vezes nós só nos lembramos de Deus quando as coisas estão muito complicadas. Porque quando está tudo bem, ninguém se lembra dele. E não sei se vocês conhecem a história, mas existe na tradição grega, existe uma história que é sobre Pandora. O que é que acontece? Pandora recebeu uma bela caixa com a recomendação de nunca abri-la. Só como ela era muito curiosa e desobediente, ela abriu a caixa. E quando ela abriu a caixa, ela libertou todos os males, misérias e sofrimentos no mundo. Ela ficou muito desesperada, muito chorosa, e mais tarde ela observou que, após tudo isso de menos bom ter saído da caixa, no fundo, tinha ficado uma só coisa: a esperança. E essa esperança, ela brilhava por si mesma e tinha um poder muito grande. E nós aqui conseguimos ver que, perante as dificuldades, aquilo que muitas vezes nos faz sair
daquele ciclo que nós nos pomos muitas vezes é a esperança. É a esperança que é aquela bengala que nos ajuda a dar aquele passo que nós tanto precisamos para sair daquela situação complicada. E como nós podemos ver aqui na lenda grega, foi a própria Pandora que libertou esses males. Isso acontece connosco. A grande maioria dos males, se não todos, que nós vivenciamos na nossa vida, foram consequências de coisas que nós fizemos. Mas na misericórdia divina, Deus deu-nos a esperança para que, apesar de termos que passar por esses males, nós conseguimos ver a bonança que vem depois da tempestade e conseguir ultrapassá-la da melhor maneira possível. Por isso, a esperança é essa luz que nós precisamos na nossa vida. E nada mais adequado do que este livro de Chico Xavier, exatamente com o título Esperança e Luz, que nos diz assim, no prefácio, que é de Emmanuel: a esperança é o estímulo com que a divina providência marcou o crescimento e elevação da vida. A luz do conhecimento é o poder da visão e da análise com que todas as criaturas estão dotadas da faculdade de discernir. A esperança é a força de compreender e de esperar. Tanto que se nós formos ao dicionário, a palavra esperança vem do latim esperar. E nós aqui vemos isso, ou seja, é a força que nos faz compreender e esperar. Mas atenção, e nós vamos ver ao longo da palestra, não é esperar sem fazer nada. Não é se esperar envolto em desânimo. É esperar agindo, fazendo a nossa parte. A luz aclara os caminhos que devemos percorrer a fim de que o nosso livre-arbítrio possa agir com a responsabilidade das nossas escolhas. Lá está. Ou seja, temos sempre que ir dando um passo atrás do outro. Porque se nós ficarmos no mesmo sítio à espera que as coisas nos caiam do céu, não há nem fé, nem esperança que nos valha, porque as coisas não nos caem do céu. Nós precisamos de correr atrás delas. No livro Vinha de Luz, ele diz-nos assim: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. E todos nós temos esperança, mesmo aqueles que não acreditam em Deus. Seja, se nós analisarmos, quando nós acordamos de manhã e vamos trabalhar, nós vamos trabalhar com a esperança de podermos vir a ter dinheiro no final do mês, vir a trabalhar para conseguirmos aos poucos evoluir a nossa carreira, para a vida ir melhorando conforme os anos passam. Isto é esperança. Se nós não tivéssemos esperança num futuro melhor, nós nem sequer nos levantaríamos da cama. Portanto, isso é uma coisa que, se nós analisarmos, está intrínseco em nós. Nós estamos sempre à espera, por mais que as coisas sejam difíceis, de um dia melhor. A fé, nem sempre nós temos essa fé, mas a esperança está lá. Portanto, já é uma ferramenta que nós temos intrinsecamente em nós. Qualquer pessoa que seja, até mesmo aquela que diz que não acredita em Deus, que não tem fé, nem nada disso. Todos nós temos esperança em ir em busca de algo melhor. E todos nós, no nosso dia-a-dia, fazemos por isso. Às vezes fazemos da melhor maneira, às vezes fazemos da maneira assim um bocadinho mais errada, mas é sempre com a esperança de ficarmos bem e de atingirmos a felicidade com as coisas que nós achamos, às vezes erradamente, que nos vão dar essa felicidade. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Existe uma frase que é muito conhecida, que diz que só há uma coisa mais forte que o medo, é a esperança. E agora estou-me a lembrar de um filme que
não é muito real, mas que é agora só me lembro em inglês, o Hunger Games, aqueles jogos, pronto, em que o senhor era o ditador e ele ficava muito preocupado porque ele dizia que a esperança era aquilo que eles muitas vezes necessitavam para mudar, e era isso que ele não queria. Portanto, eles precisavam de continuar a ter medo e continuar sem esperança, porque a partir do momento em que eles tivessem uma réstia de esperança, isso poderia ser suficiente para que as pessoas entrassem em revolução e tentassem ter uma vida melhor. Por isso nós vemos que todos nós temos medo, é normal. Todos nós temos receio, nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos conscientemente, intrinsecamente, muitas vezes sabemos, se estamos a tomar a melhor decisão. Mas é como se diz, o medo não vai deixar de fazer parte tão cedo de nós. Mas o que nós podemos fazer é ir com medo mesmo. Vai. O medo vai estar connosco, não importa, mas nós vamos à mesma. Até é por isso que diz que as pessoas corajosas não são aquelas que têm medo, são aquelas que fazem a coisa mesmo tendo medo. E é isso que nós devemos fazer. Deixar tendo tanto medo e apoiar-nos na esperança, porque às vezes o que acontece é que nós passamos uma existência inteira com medo de tomar decisões, de fazer escolhas, com medo de sofrer. E não fazemos nada. E não é nada pior do que chegar do lado de lá e perceber que nós perdemos uma reencarnação inteira por causa do medo e por causa do receio de sofrer. Porque todos nós sofremos. Ainda. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme por vir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu Evangelho de amor. Todo o Evangelho que ele nos deixou, todos os ensinamentos, uma das bases é a esperança. A esperança num futuro melhor. A esperança em virmos a ser felizes. Porque vamos efetivamente ser. Só que precisamos de cultivar hoje aquilo que nós queremos colher amanhã. Por isso a esperança é aquela força motriz que nos faz caminhar. Portanto, o que nós temos que fazer é levantar-nos, seguir em frente, para que nós, apesar das dificuldades, consigamos avançar, mesmo com medo, para conseguirmos, aos poucos, ir errando, ir acertando, mas assim vai, até que chega a um ponto em que a nossa taxa de acertos é maior que a nossa taxa de erros, e lá muito mais para a frente a taxa de erros vai ser 100%, e vamos deixar de errar. No livro O Consolador, ainda à pergunta 257, diz-nos assim: a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? A esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Se nós tivermos fé e se nós tivermos esperança, já é muito bom. Mas se é isso, nós aliarmos a fé, sempre raciocinada, acaba por tornar o fardo um pouquinho mais leve. E o que nós precisamos é de perceber que nós não podemos, ou há uma parte dos nossos sofrimentos que nós não podemos evitar, temos que passar por eles, mas que nós podemos mudar a maneira como os encaramos. E isso vai sempre ajudar-nos a suportar de uma maneira melhor esses fardos que vêm até nós. Com base nisto, da fé ser o sol
e a esperança ser a lua, existe um site que é muito interessante, que é o Momento Espírita, que fala exatamente nisso. Que diz-nos, nos caminhos da fé e da esperança, para enfrentar os embates perante a vida, temos fé ou temos esperança? E eu achei isto muito interessante porque às vezes nós confundimos as duas. E elas, apesar de serem complementares, são diferentes. A esperança é pautada no desejo, na vontade de que algo aconteça, de que determinada situação efetivamente ocorra. Ou seja, não raras as vezes, a fé e a esperança são palavras que caminham juntas nas nossas rogativas. Principalmente nós que já temos um conhecimento, seja do que for, não só da doutrina espírita, mas que acreditamos em Deus, que acreditamos em algo, que temos uma religião, seja católica, o que for. Nós já temos essa fé associada à esperança. Então, elas, utilizadas de forma comum, são quase como sinónimos. Mas, sempre que nós haveremos de ter fé quando temos esperança? Ou será que a esperança é a mãe da fé? E nós aqui vemos que ela é pautada pelo desejo, pela vontade de que algo aconteça. Ou seja, nós não precisamos necessariamente de ter fé para ter esperança. E é o que ele diz aqui, para termos esperança não se faz necessária a fé. A esperança nasce dos nossos corações confiantes, alegres, quando acreditamos que o melhor pode acontecer e que há sempre a possibilidade de buscar aquilo que desejamos. Um exemplo disto. Existem pessoas que não acreditam em Deus, mas que são extremamente otimistas. Existem aquelas que acreditam em Deus, mas são extremamente pessimistas. E acontece isso. Não é por nós acreditarmos, porque temos uma religião, que nós somos melhores do que outros. Muitas vezes não. Então, nós aqui conseguimos ver que a pessoa que é otimista, ela é muito mais feliz. Por qualquer situação que apareça na vida dela, ela consegue, através da perspectiva, ver o lado bom da coisa. E quando nós vemos sempre o lado mau, sofremos por antecipação, que acontece muito, e passamos a vida toda a ver a parte má das coisas. E acabamos sempre por sermos pessoas tristes, sermos pessoas que estão sempre... Eu vejo muito isso. Houve um exemplo que eu tive, foi... Aqui em Portugal nós temos muita mania de perguntarem-nos: como é que vai? Vamos andando como a vida quer. E eu tive essa experiência. Quando eu cheguei no Brasil, eu fui uma vez ao Brasil, eu sou de lá, não se nota, mas vim para cá em pequenina, e eu voltei com os meus 23 anos e nós fomos a distribuir roupa. Não houve uma única pessoa a quem nós demos a roupa, e eles vivem em condições miseráveis, em que nós, em conversa, que nós fazíamos conversa, não é? Perguntávamos como é que as coisas estavam por educação, porque não estavam boas. Não houve um que não dissesse assim: vai tudo bem, amanhã será um dia melhor, graças a Deus. Que não dissesse isto. E confesso que aquilo caiu-me como um balde de água gelada, porque eu vi-me muitas vezes a reclamar da minha vida, tendo tudo aquilo que é essencial, e eles que nem uma cama tinham, nem o teto tinham, a fé e o otimismo que eles emanavam foi uma lição muito grande. E eu lembro-me da Dona Aldina, uma das nossas fundadoras, a Dona Aldina e o Sr. Orlando, que já desencarnou, que ela dizia sempre que estava... que melhor, quando lhe perguntavam como é que ela estava, que melhor estragava. E nos dias em que ela estava pior, era quando ela dizia que estava para lá de ótima. Porque as palavras também têm força. Muita força. Podem não ser os melhores dias. E eu, para fazer esta palestra, num dos livros de Chico, dizia que o trabalhador espírita não era aquele que não tinha sofrimentos, mas era aquele que guardava os sofrimentos para si e ia de sorriso no rosto trabalhar em favor do próximo. Não é evitar ter sofrimentos.
é a maneira como nós os encaramos e como lidamos com eles. É isso que nos vai ajudar a ser mais felizes. E todos nós fazemos de tudo para ser felizes. Muitas vezes, coisas menos bonitas, mas fazemos. E está à nossa frente aquilo que verdadeiramente nos faz feliz. E nós ainda não conseguimos ou temos muitas dificuldades de compreender. Mas por isso é que nós agradecemos, ou pelo menos eu agradeço à doutrina espírita, porque dá-nos uma visão diferente da coisa. Faz-nos pensar, faz-nos ir solidificando a nossa fé em atos e situações racionais. Há sempre um porquê que faz sentido. Eu acho que isso é a maravilha daqui, de Allan Kardec e dos espíritos, é que perguntar sempre, mais vale, vamos lá ver se eu sei dizer isto bem, mais vale duvidar de 10 verdades do que acreditar numa só mentira. Não existe o é assim porque é assim. Se é assim, porquê que é? Nós vamos atrás. E se formos atrás, nós encontramos uma resposta satisfatória. Mas continuando. Origina-se de um estado, lá está, de espírito otimista, de uma vontade que as coisas aconteçam conforme desejamos, de que tudo se arranje da melhor forma. Por sua vez, a fé nasce do entendimento de que em tudo na vida existe um porquê e um motivo pré-estabelecido. Por isso é que elas são complementares. Nós precisamos de ter aquela noção e aquela vontade e saber que aquilo vai correr, tudo vai correr pelo melhor, e de querer fazer por, mas também precisamos ter a fé que nos diz que quando as coisas não saem como nós queremos, nós conseguimos perceber que é porque não era o melhor para nós. Por isso é que elas são tão importantes juntas. Para nós fazermos para ter o melhor, mas percebermos que muitas vezes aquilo que nós não queremos no momento não é o melhor. E nós conseguimos perceber isso se olharmos para trás na nossa vida, em situações que não nos correram como nós queríamos naquele momento, e hoje em dia nós olhamos para trás e percebemos que realmente não era a melhor solução. E graças a Deus que não aconteceu, porque abriu-nos outro caminho que não teria sido aberto se aquilo que nós achávamos que estávamos no momento acontecesse. É um exercício que devemos fazer e perceber o poder que isto tem nas nossas vidas e como é que as coisas acontecem. Quando pautada pela lucidez da reflexão, oferece-nos a capacidade de encarar os problemas da vida a qualquer tempo com clareza e entendimento. Assim, a esperança nasce de um sentimento e uma vontade de que tudo se encaminhe e se concretize da melhor forma, mesmo nas circunstâncias mais desfavoráveis. A fé, contudo, nasce do entendimento de que não há efeito sem causa e de que Deus é a causa maior de tudo. E também nasce da compreensão de que, para além de Deus ser perfeito, ser justo, Ele é o nosso Pai. Nós, como pais, nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos e fazemos por isso. Muitas vezes, quando eles acham que aquilo não é o melhor para eles, e nós sabemos que é, funciona exatamente da mesma maneira. E se nós fazemos coisas que são o melhor para os nossos filhos, quando muitas vezes eles acham que não, nós estamos em perfeitas condições para fazer o exercício de perceber que essas coisas não nos acontecem ou acontecem por misericórdia divina, para nos mostrar alguma coisa, para nos ajudar, para nos alertar para algo. Assim, entendendo, não seremos apenas crentes em Deus, guardaremos a certeza de que o Pai e Criador estará sempre a zelar por nós. E se hoje nós não entendemos o rumo da nossa vida, é porque nós não sabemos, não temos acesso à informação toda. É como aqueles filmes em que nós só temos acesso a uma parte do frame. Um frame não ajuda a perceber-nos tudo o que vai para trás e tudo o que virá para a frente. E é assim que a nossa posição. Por isso, ter confiança em Deus. Isso é o essencial para conseguirmos, perante as dificuldades, passá-las
de maneira mais fácil e com resignação. Dessa forma, a chama da esperança será duradoura, na medida em que ela se alimenta do combustível da fé e ganhará raízes sólidas, sustentada por nossa fé raciocinada. O objetivo é sempre dar-nos as ferramentas, não é para o momento, é para sempre. Para conseguirmos, ao longo da nossa vida, usá-las para evoluir, para nos defender, para diminuir os nossos erros, porque nós ainda erramos muito por desconhecimento. Então, vamos arregaçar as mangas, aprender mais, para que quando cometermos erros, não sejam por desconhecimento. Não há nada pior do que errarmos porque não sabemos o que estamos a fazer. Neste livro, Sementeira de Luz, diz assim: cada criatura escolhe o pano de fundo da sua vida. Alguns preferem o das saudades lamentosas, outros, porém, mais avisados no terreno da fé, escolhem o pano luminoso da esperança. É exatamente como aquela imagem que eu tinha no início. Nós estamos no meio do caminho e a decisão é nossa, se vemos as coisas como aquele chão árido, sem vida, ou se vamos para o lado direito e vemos tudo luminoso, brilhante, bonito. Não é teoria, é realidade. E quanto mais cedo nós percebemos isto, mais fácil se torna enfrentarmos as dificuldades e sermos felizes. Não conseguimos estar 100% felizes, mas momentaneamente. E se olharmos para trás, nós vemos que grande parte da nossa vida nós fomos felizes. Porquê? Porque nós aproveitámos todos os momentos que tínhamos para cultivar essa felicidade. Nós perdemos tanto tempo atrás da felicidade nos sítios que ela não vai vir, que acabamos por, às vezes, perder uma reencarnação inteira com isto. Este livro é muito lindo, em torno do Mestre, do Vinícius. Para quem não sabe, o Vinícius é o mentor da nossa evangelização. Ele traz-nos uns ensinamentos muito bonitos. Ele fala sobre a fé, a esperança e a caridade. E diz assim: a esperança está para a fé como o sol está para a lua, como nós vimos lá atrás. Esta não tem luz própria, reflete aquela que recebe do sol. Daí, porque a lua difunde raios pálidos, merencórios e isentos de calor, enquanto o sol espalha raios intensos e fulgidos, que além de iluminar, aquecem e vivificam. Assim, a fé é como o sol. O sol mesmo é luz, a lua não é, reflete a luz recebida. Assim, a fé é força comunicativa que do coração de quem a tem passa reflexadamente para o coração de outrem, gerando neste a esperança. Jesus tinha fé, os seus apóstolos e discípulos tinham esperança gerada pela fé e exemplificada do seu mestre. Lá está, foi aquilo que eu disse. Fé sem ação é aquela frase que nós falamos muito, que é: fé sem obras é uma fé morta. Não basta ter fé. Temos que trabalhar para isso. Então, e Jesus, ele tinha fé e não só tinha fé, ele transparecia a sua fé nos atos que ele tinha. Nós não nos podemos esquecer de uma coisa: nós estamos muito focados em nós, mas muitas vezes o nosso exemplo de fé é o que sustenta o outro. E nós estamos a ser caridosos e a ajudar o outro, muitas vezes sem saber. Nós vemos aquelas situações de pessoas que passam por doenças muito complicadas, por situações muito difíceis da vida, e têm uma fé enorme, uma vontade de viver, uma alegria de viver gigante. E é perante essas situações que nós pensamos assim: meu Deus, eu tenho tudo, como é que eu posso não ter fé? Como é que eu posso não estar feliz? É através desse exemplo que nós conseguimos nos melhorar, ter fé e ser exemplo para alguém. É uma cadeia. Uns ajudam os outros, porque é esse o nosso objetivo. Nós não vamos evoluir se não nos ajudarmos uns aos outros. Isso é ponto assente. E se nós não percebíamos isso, a pandemia vem-nos alertar e não deixar margem para dúvidas. Nós só conseguimos sair disto juntos.
Não interessa credo, não interessa cor, não interessa país, não interessa nada. Estávamos todos no mesmo barco. E só quando todos cumpriram as mesmas coisas, quando todos se entreajudaram, é que aos poucos, e olhem que demorou 3 anos, vai para aí para 3 anos. Ainda não conseguimos perceber totalmente, mas a humanidade já pensa muito mais no próximo em vez de pensar só nela. São exercícios que nós temos e que vamos tendo ao longo do tempo para nos dar também muitas vezes um empurrãozinho para seguir em frente. A luz clareia os caminhos, o sol alumia e fecunda a estrada da vida. A luz é poética, faz cismar e sonhar. O sol é energia, movimenta, vivifica, ativa e produz. A luz amortecida do satélite da Terra mostra os obstáculos. A luz brilhante e vívida do sol distingue e remove os tropeços da senda do destino. Assim, a esperança faz nascer no coração do homem as boas e nobres aspirações. Só a fé, porém, as realiza. A esperança sugere e a fé concretiza. A esperança desperta nos corações o anseio de possuir luz própria. Conduz, portanto, à fé. Bem-vinda seja a esperança. Bem-vinda seja a fé. Uma e outra espancam as trevas interiores. Ou seja, os nossos defeitos que ainda vêm connosco. Que seria da alma encarcerada na carne se não houvesse fé nem esperança? Nós vemos isso por nós. Já é difícil passar pelas situações, e há situações que nós passamos que são muito difíceis, sem fé, sem esperança. Eu não consigo imaginar as pessoas que não têm fé nem esperança passar por estas dificuldades. Deve ser uma dor e um tormento tão grande, tão grande, tão grande, que não sei como vivem. Porque é muito difícil ter fé, o que ajuda-nos é compreender a situação do dia-a-dia. Por isso é uma forma de nos sustentar para conseguirmos seguir o caminho. Se a esperança sustenta o homem nas lutas deste século, a fé assegura desde já a vitória da vida sobre a morte. Ou seja, a esperança suaviza o sofrimento. O que a fé faz é neutralizar os efeitos depressivos. Porque o sofrimento muitas vezes traz-nos muita tristeza, traz-nos muita angústia, muito desespero. E é a fé no futuro, a confiança de que dias melhores virão, que nos fazem sair dessa nuvem de sentimentos menos positivos que muitas vezes nós acabamos por nos encontrar. Então ela é como se fosse uma boia de salvação perante a situação que nós vivenciamos. Indo ao Fonte Viva. Nós temos aqui, eu achei muito interessante, por isso é que eu trouxe, que Emmanuel fala-nos do capacete da esperança. Tendo por capacete a esperança na salvação. Isto porquê? Porque pensamento é matéria. E muitas vezes o nosso pensamento é a porta de entrada para que aqueles nossos irmãozinhos que ainda são ignorantes consigam exercer alguma influência sobre nós. Então a esperança é como um capacete que protege o nosso pensamento da sintonia com eles. Porque ao termos esperança nós temos fé no futuro, a nossa vibração sobe e nós já não conseguimos sintonizar-nos com esses nossos irmãozinhos. Então, uma maneira de nos proteger. E ele diz, se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio em muitas ocasiões sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres e neutralizando-lhes os ideais de renovação. Então, nós estamos constantemente a ser postos à prova. E muitas vezes, esses instrumentos que nos
põem à prova são esses irmãozinhos mais ignorantes, que vão-nos tentando, mas que nós, através da fé, através do nosso trabalho, através da nossa esperança, através de fazermos por sermos melhor hoje do que fomos ontem e amanhã do que somos hoje, vetamos ali a sua ação. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante, por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações, em todas as particularidades do caminho. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança, fiel, e prossigamos para a vitória suprema do bem. E aqui com a esperança também se fala muito no trabalho. Que quem trabalha, por isso é que é tão importante o trabalho e por isso é que o lema da nossa casa é trabalho, trabalho e mais trabalho. Uma das vantagens do trabalho é que nós não temos tempo para desanimar, para entrar em desespero. Por mais difíceis que sejam as situações, nós temos duas hipóteses. Ou ficamos em casa a lamentar, ou arregaçamos as mangas e trabalhamos. O trabalho é o que vivifica, é o que nos ajuda a transformar aqueles sentimentos menos bons em esperança, em fé, em certeza de que dias melhores virão. Não é à toa que um dos grandes trabalhos que Chico Xavier fazia, que era o auxílio às mães que perdiam os seus filhos, muitas mães saíam de lá dispostas a trabalhar em favor dos outros. E foi esse trabalho que as ajudou a conseguir viver com a dor que é perder um filho. E ele diz, eu acho que é no Evangelho de Chico Xavier, que a dor de perder um filho não tem descrição. Então é através do trabalho e da esperança de um dia voltar a reencontrar o filho que muitas mães conseguiram deixar o desânimo e o desespero para trás e seguir em frente na caminhada, conseguindo superar o sofrimento que chegava a ser atroz, não é? Porque muitas eram acidentes de carro, eram jovens e mães que não acreditavam em nada. Por isso é que é dos trabalhos mais bonitos que ele tem e se conseguem ver no filme As Mães de Chico. Está muito bem exemplificado essa situação. Somos a este livro que a vida lhe traga flores. Eu achei interessante trazer este capítulo que fala e quando a esperança fenece. Ou seja, estamos a falar da esperança, mas quando nós perdemos por algum motivo a esperança. Ela diz assim, quando a esperança fenece, não adianta culpar a própria vida nem a Deus pela tua desdita. Ou seja, é aquilo de nós não podemos nos desesperar com aquilo que nós queríamos que acontecesse, mas que eventualmente não aconteceu. Porque há sempre um porquê, há sempre uma razão de ser. E essa razão é sempre pelo nosso melhor, seja ela qual for. Portanto, ela diz-nos assim, serena a tua mente, acalenta o teu coração, cultivando sempre os melhores sentimentos. E com a mente e o coração em paz, avalia as tuas reais necessidades, para que não esperes por coisas que ainda não adquiriste méritos para receber. Ou seja, nós temos que orar mais, confiar mais, acrescentar um pouco mais de paciência para conseguirmos saber esperar sem que nos revoltemos, porque a revolta não leva a lado nenhum, muito pelo contrário, só prejudica. Há sempre uma razão para as coisas acontecerem da maneira que acontecem. E se nós, aos poucos, conseguirmos perceber isso e trabalhar isso em nós, o primeiro momento pode ser difícil. O primeiro momento, a nossa fé ainda não é sólida, como deveria ser, ou como vai ser um dia, portanto, nos momentos de maior aflição ela treme.
E há alturas em que, seja por segundos, nós entramos em desespero e pomos tudo em questão. Que seja só por segundos. E que não nos envolvemos na revolta. Porque a partir do momento em que nós nos envolvemos na revolta, lá está, a vibração baixa, e por mais que os amigos espirituais nos queiram ajudar, eles não conseguem, porque as faixas vibratórias são diferentes. É como eles quererem passar, é como um rádio. Num rádio passam uma mensagem e eu não consigo ouvi-la porque não estou sintonizada. É exatamente a mesma coisa. Por isso é que devemos sempre tentar evitar revoltar-nos. Esse é o mais importante. E ela continua. Quando a esperança fenece, é hora de buscar nas próprias raízes os motivos que te levaram a buscar o que planejaste para o teu viver. Contudo, antes de entrares em desespero, procura avaliar quais foram as causas que te levaram a situações que hoje te fazem sofrer. Porque a grande maioria delas foram originadas por coisas que nós fizemos, por ações nossas. E é nessas alturas que nós temos assim uma leve amnésia. Se fosse com o outro, nós lembrávamos, se não éramos o primeiro a apontar, mas connosco, nós nos esquecemos. E se formos avaliar, nós percebemos, espera, isto aconteceu consequência daquilo que eu fiz lá atrás. Então aí nós já enfiamos a carapuça e seguimos. Por isso é que é tão importante nós analisarmos as coisas. Nós percebemos o que é que nós podemos fazer para melhorar e o que é que nós podemos impedir ou deixar de fazer para que as coisas não aconteçam. Porque às vezes nós achamos que o problema está sempre no mundo, à nossa volta. Mas se nós somos o denominador comum, se calhar o problema é connosco. Vemos isso, por exemplo. Imaginemos eu. Não me dou bem com A, não me dou bem com B, com C e com D. E digo que o problema é do A, o problema é do B, do C e do D. Mas se eu começar a perceber, a única denominador comum de todos sou eu. Então se calhar o problema não está nos outros, se calhar o problema está em mim. É difícil assumir que o problema está em nós. É difícil assumir que somos nós que temos que mudar. Nós ainda somos muito orgulhosos. Nós ainda achamos que somos sempre melhor que os outros. Eu mudar? Não. Eu estou bem como estou. E não é assim. E nós temos que perceber que a única capacidade que nós temos, e a maior delas todas, é mudar-nos a nós próprios. Ah, mas o outro não fez, não interessa. Se ele não fez, ele há de lidar com isso, com ele, com a sua consciência. O que interessa somos o que nós fizemos. O que é que eu fiz? Ah, mas ele não quer falar comigo. Não interessa. Eu tentei falar, fiz a minha parte. A minha parte está feita. Consigo deitar a cabeça na almofada e dormir de consciência tranquila. Focarmos mais em nós e menos naquilo que os outros vão fazer, vão dizer e o que é que fazem. Essa é uma das grandes lições que a doutrina espírita nos traz. Indo aqui às mãos unidas, fala-nos assim: esperança sempre. É provável que as tribulações diversas te sigam no encalço. Aguentas incompreensões e dificuldades em conta própria. Toleras lutas e problemas que não criaste. Carregas compromissos e constrangimentos a fim de auxiliar aos entes queridos, ou erraste, talvez, e sofres as consequências das próprias culpas. Desliga-te, porém, do pessimismo e desânimo, recordando que a vida, mesmo na vida que desfrutas, em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. Para que lhes assimiles o apoio plenamente, é imperioso te integres no sistema do trabalho no bem de todos, sem te renderes à inutilidade ou à deserção. Lembra-te de que o verme ferido e as árvores dilaceradas se refazem por permanecerem fiéis ao trabalho que a sabedoria da vida lhes conferiu pela natureza. Por isso o que nós temos que fazer é, apesar das provações, apesar das situações difíceis, continuar a trabalhar, continuar a fazer a nossa parte, continuar a nos melhorar, porque o resto vem com o tempo, vem sempre com o tempo. É a lei da ação e reação, é uma das leis mais perfeitas que existe. Toda a nossa ação tem uma reação. Toda a nossa ação boa tem uma reação boa.
Foquemo-nos nisso. Não sei se toda a gente tem, também já estou a acabar. Este livro é muito bonito. Vivendo o Evangelho, são 2 volumes e temos o Vivendo a Doutrina Espírita, que são 4. Este fala de todos os pontos do Evangelho e o outro fala de todas as perguntas do Livro dos Espíritos. E sobre isto, diz-nos assim: não digas, viveste angústia indescritível quando a morte te arrebatou ao convívio a presença física do ente mais querido. Entretanto, apesar da aflição que te oprimia o peito em soluços, a ferida dolorosa cicatrizou e pudeste retomar a jornada de compromissos. Padeceste profunda tristeza quando o companheiro te desconheceu o carinho e a dedicação de muitos anos, ferindo-te a alma com atitudes indignas. Contudo, apesar das lágrimas que te orvalharam, as faces crispadas de dor, o tempo esvaneceu as injúrias e prosseguiste o teu caminho. Experimentaste a lâmina afiada da desilusão, quando descobriste a enfermidade, silêncio torturando o corpo. Silenciosa, falta aqui, não é? Pois. No entanto, apesar do pessimismo que te sufocava as possibilidades de reação, alcançaste o alívio e reencontraste o ânimo. Sentiste o gosto amargo da derrota, quando percebeste que os teus esforços foram inúteis para atingir o objetivo tão almejado. Todavia, apesar da inconformação que te cegava para a luz do recomeço, novas oportunidades surgiram, abençoando-te a trajetória com trabalho nobre e útil. Sofreste o golpe da frustração, quando notaste indiferença a teus gestos de fraternidade e auxílio. Mas apesar da revolta que te consumia as horas, recebeste o abraço solidário e a palavra amiga, reerguendo das sobras do melindre, impulsionando para a persistência do bem. Portanto, não digamos nunca que perdemos a esperança, porque em todos os momentos Deus sempre nos socorreu nas horas mais difíceis. Sempre. Fosse com um sorriso, fosse com um abraço, fosse com uma palavra, o que quer que fosse. Se nós analisarmos todos os momentos difíceis que nós passamos, houve sempre alguma coisa que nos trouxe alento. Isso é Deus a nos dizer que nós nunca estamos sozinhos e para não nos sentirmos desamparados. E eu trouxe uma lição de Chico. Eu tinha que trazer, né? Chico é Chico. Que é sobre Isso Também Passa. Que diz assim: deprimido após sucessivas denúncias de fraude, Chico decidiu pedir socorro a Emmanuel, o seu guia espiritual. E pediu alto, ou seja, ele não pediu baixinho, ele foi lá ao Supremo. Pediu uma orientação da própria Maria de Nazaré. Os dias passaram e Emmanuel voltou com a encomenda. Uma frase só atribuída à Mãe de Jesus. Isso também passa. Chico agradeceu a bênção, anotou a frase num papel e a colocou na mesa de cabeceira ao lado da sua cama em Pedro de Leopoldo. Todas as noites e manhãs ele lia e relia a frase durante as orações. Isso também passa. Mas continua. Tempo depois, já livre das tormentas do passado e entusiasmado com o reconhecimento dos amigos e admiradores, Chico recebeu nova visita de Emmanuel. Lembra da frase na cabeceira da mesa? Pois volte lá e leia de novo. A frase vale para os momentos de tristeza e de felicidade. Isto porquê? Porque nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. A felicidade não é eterna. São momentos de felicidade. Tal como a felicidade passa, tem momentos, tem altos e baixos, também as aflições. Tudo passa. E nós estarmos aqui hoje é prova de que tudo passa. No nosso passado, tudo o que é bom, menos bom, passou. Seja estarmos na presença de entes queridos que gostávamos tanto, que já passou, que já não estão cá. Seja dificuldades que nós passamos, que já passou e nós conseguimos ultrapassá-las. Tudo neste mundo passa. Nós temos é que aprender a lidar com isso. E Celso, eu trouxe para terminar. Eu gosto muito deste livro. Encontrei na casa dos meus avós. Vitaminas para o Coração.
que ele diz assim: muitos lhe cantam louvores, outros lhes atiram apodos, e o sol, sem ter rancor, mansamente beija a todos. Desculpem, voltou para trás. Quem tem fé não se intimida, para a frente toca o barco, não se mancha corrompida a flor de lótus no charco. Muita vez é dolorosa a vida em nossos caminhos, mas lute, não vê que a rosa desabrocha em meios pincos? As dores da desventura, sem em Deus crer, pode vencê-las. Quem em Deus crê pode vencê-las. Quando a noite é mais escura, vemos brilhar as estrelas. Deus é Pai e nos sustenta, mas não nos leva no colo. A minhoca se alimenta, arejando o próprio solo. Ou seja, foi aquilo que eu disse. Temos de ter esperança, temos de ter fé, mas também temos de fazer por isso. Sempre. Manter-nos em movimento, ir atrás, porque as coisas não nos caem do céu. E por mais que nós queiramos, porque ainda queremos isso, os amigos espirituais não vão fazer o caminho por nós. Ninguém faz o caminho por nós, somos nós que o fazemos. Eu acho que isso é a beleza da coisa, porque nós não dependemos de ninguém, em primeiro lugar, para avançar. Nós dependemos de nós próprios. E por isso é que, para terminar, eu trouxe esta frase de Chico: e guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. E se nós analisarmos a nossa vida, nós vemos que assim é. E assim vai ser. Por isso, quando as coisas forem difíceis, estiverem difíceis, nós temos um instrumento mais poderoso e muito pouco utilizamos, que é a oração. É a oração que nos traz, que nos ajuda, através da nossa fé, a ter forças para conseguirmos seguir em frente e ultrapassar os obstáculos. Porque, acima de tudo, nós temos que nos lembrar de uma coisa: Deus não nos dá provas maiores do que aquela que nós podemos suportar, porque senão seria injusto. Então nós temos a certeza que qualquer prova que nós enfrentemos, nós temos a capacidade e, se quisermos e tivermos vontade de ultrapassá-la, sempre sair vitoriosos. Isso já é uma ajuda muito grande. Muito obrigada a todos. Boa noite. Depois desta conversa que a mim esteve com todos, nós temos dois amigos que Deus, na sua infinita bondade, nos doou de coração. E somos gratos, temos muita gratidão por tudo o que o Pai nos dá. Deu-nos realmente essas duas amigas, a fé e a esperança, para além de muitas outras mais. E como disse Chico, não há mal que dure, nem bem que nunca acabe, por outras palavras, mas quer dizer isto. Portanto, baseado nessa fé e nessa esperança que o nosso coração abriga, vamos dirigir a Jesus e vamos lhe agradecer pelo seu amor, como se doou a todos nós, para nos trazer todo o amor do Pai através do Evangelho. Saibamos, pois, ser gratos por tudo, pelas alegrias, pelas dificuldades, porque é através das dificuldades que nós evoluímos, que nós fazemos esse caminho da vontade, da firmeza, da esperança, da fé e, sobretudo, da confiança que nós depositamos e nos entregamos ao coração amoroso do Senhor Jesus. E vamos lhe agradecer por todas as oportunidades que nos são dadas, especialmente por esta no dia de hoje, de podermos estar aqui, de guardarmos e termos a certeza de albergar no nosso coração essa esperança, essa fé
essa fé e esperança em movimento, para que não sejamos apanhados desprevenidos e temos, sobretudo, para além do Evangelho, nas horas de maior dificuldade, temos a oração. Ergamos o nosso coração e a nossa mente a Jesus, ó Pai, e lhe peçamos esse ânimo, a abundância da fé e da esperança, e de sabermos que após a noite longa temos sempre o dia claro e o sol que brilha. E perante as dificuldades que tantos irmãos nossos neste momento passam, oremos em silêncio no nosso coração e peçamos a Jesus que, como nós temos essa esperança e essa fé, que os seus corações se encham de fé e de esperança, para que os dias a seguir à sua noite longa encontrem a luz do Pai, a luz do sol que vai aquecer os seus corações e que os impulsionam para a frente e para o alto, como nós. Sejamos gratos por estar aqui, por esta casa, e sejamos gratos também por todas as bênçãos que todos nós recolhemos na sala do passe, assim como os nossos irmãos do outro lado da vida, que aqui estão conosco e que também na sala do passe foram recolhidos no seu tratamento. E agradeçamos ao Pai e a esta casa abençoada, que a sua luz vá por toda a parte e recolha nos nossos irmãos em aflição, para que os seus corações se encham de esperança, de alegria e de fé por dias melhores. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Pai, por nos termos esta casa e estarmos aqui a receber as vossas bênçãos. Que nos sejamos acompanhados por vós e que partilhemos nos nossos lares, com os nossos familiares e amigos, o que hoje nos foi dado aos nossos corações. Que assim seja. Não se esqueçam das vossas águas. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.